Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. É muito bom ter vocês aqui e eu também acho massa estar aqui com minha amiga Lorena. Fala, Lorena. Olá, César. Olá, pessoal. A aula, como sempre, muito interessante hoje. Lembrando que participação é fundamental, enriquece a aula e me dá trabalho. Bora me dar trabalho. Coloca coisa lá no chat para eu responder. Né? Hoje eu acho que eles vão participar, viu, Lorena? Porque a aula sobre globalização é um tema super atual, super em voga. A gente vai falar de meio ambiente também. Então eu acho que eles vão participar bastante. E é isso que a gente espera de vocês. E a gente, para isso, a gente já vai começar. Vamos para o nosso momento de exposição. Bora lá. E a gente vai começar já fazendo a apresentação da nossa equipe de Sociologia. Vamos lá? A equipe de Sociologia, ela tem a articulação do professor Márcio Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Foi demais, foi demais. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo, o professor César Mustafa, na assistência, a professora Lorena Vaz. A aula de hoje, a aula de número 3, a globalização e as suas consequências socioambientais. Deixa eu dar bom dia aí ao pessoal de Cícero Dantas, Parateca, Barrinha, Santa Luzia. Muito bem, muito bom ter vocês aqui. Olha como esse tema é atual, gente. Olha como esse tema está nos noticiários, né? Quando a gente fala em globalização, em consequências socioambientais, mais do que nunca a gente vê toda essa discussão em torno da Amazônia, todos os países se mobilizando, todos os presidentes, todos os chefes de Estado falando sobre a Amazônia, sobre a preservação do meio ambiente, inclusive colocando dinheiro, né, não só na Amazônia, mas em outros projetos no mundo inteiro. Eu vi um projeto lindo agora, lá na África, o pessoal reflorestando o Saara, coisa mais linda, né? E aí reflorestando o Saara, um projeto perfeito. Vocês podem dar uma pesquisada na internet, vocês vão achar isso. Então, aula de número 3, a globalização e as suas consequências socioambientais. Vocês que já copiaram, ok? Quem não copiou, a professora Lorena vai colocar aí no chat para vocês. Os objetivos da nossa aula é conhecer formas de intervenção humana no ambiente e compreender os impactos da globalização nas relações de trabalho, na sociedade e no meio ambiente. Eu começo a nossa aula com música do jeito que a gente gosta de começar. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem?
você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de God, everybody's filhos de God, só não falamos as mesmas línguas. Everybody's filhos de Deus, everybody's filhos de God, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, só não falamos as mesmas línguas. Pronto, beleza, pessoal. Essa música é linda demais. Eu adoro essa música. Por quê? Porque essa música ela fala exatamente, ela faz essa costura, mostrando do mundo, né, que esse mundo globalizado e de como a gente, na verdade, interfere na dinâmica do mundo. Como, na verdade, a gente interfere nessa dinâmica socioambiental, né? Então, e ele vai falando também das culturas, ele vai falando também da nossa organização. É muito bacana essa música, chama O Mundo, é uma música de Zé Cabaleiro, né? Aí quem canta é Chico César, Zé Cabaleiro e Paulinho Mosca, né? Beleza, vamos seguir. Eu vou seguir, aí já vou fazer aqui a minha revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre o trabalhador no mundo do consumo e no consumo do mundo, né? O trabalhador no mundo do consumo e no consumo no mundo, mostrando, na verdade, como essas necessidades são criadas, estimuladas artificialmente pela indústria e que levam a gente a consumir sempre mais. Mas é interessante a gente pensar que, assim, é interessante a gente ter essa consciência de que a indústria, de que os meios de comunicação, né, nos impulsionam a consumir cada vez mais, nos querem consumindo. Né? Por quê? Porque a indústria, na verdade, ela produz em larga escala, ela produz em grande quantidade, ela produz numa escala mundial. Então, ela tem que vender também nessa escala mundial. E por isso, ela não pode ficar restrita a um número pequeno de consumidores, né? E aí, o que é que ela faz? Ela, na verdade, ela gera esse sentimento de necessidade em várias pessoas para que essas pessoas consumam. Então, as necessidades, elas são criadas, né? Agora, a gente estava, inclusive, aqui há pouco discutindo sobre a gourmetização, né? Determinados... Bota aqui no vídeo, Pablo. Falando sobre a questão da gourmetização. Como, na verdade, a gourmetização ela gera na gente a necessidade de substituir produtos que antes a gente consumia de boa, tranquilo e gostava, né, por outros produtos que são muito mais caros, né? Mas aí, porque esse produto tem isso, aquilo outro e etc e tal, né? E aí a gente se apega a isso e diz, aquele produto lá que eu consumia antes não presta, não serve. Consumiu a vida inteira, mas agora não presta mais, né? Então a gourmetização ela também atende a esse princípio, que é o princípio de produzir uma necessidade para se vender mais. Então eu substituo aquele produto anterior, tá certo? Então eu substituo o produto que eu estava acostumado a consumir sempre. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá, então. Vamos seguir. Eu vou botar aqui o outro slide da nossa revisão da aula anterior. E aí, já que a gente consome mais, a gente vai trabalhar mais. A gente vai ter um trabalho, a gente vai trabalhar muito e a gente tem metas, a gente tem que cumprir essas metas, tem que trabalhar nessa produção. E a partir desse trabalho excessivo, é óbvio que vem o cansaço. E quando o cansaço chega, a gente se sente deprimido, a gente se sente para baixo, e aí a gente começa a querer também uma recompensa por esse meu cansaço,
né? A gente começa a querer ser recompensado por esse... Só o salário não dá, eu preciso de uma recompensa extra. E aí eu começo a olhar, por exemplo, aquele carro da propaganda e dizer, poxa, eu trabalho tanto, eu gosto tanto de carro, eu mereço um carro novo, eu mereço um carro moderno, e aí eu compro aquele carro moderno, aquele carro novo. Só que ele custa dinheiro e ele custa muito mais caro. E aí, como eu não tenho esse dinheiro, eu parcelo, eu divido esse produto e fico endividado. Então passo a ter mais uma fatura a pagar nas minhas contas. E com essa fatura, com esse endividamento, eu fico preso ao meu trabalho. Eu não posso nem correr o risco de perder o meu trabalho, porque eu tenho essas contas a pagar, né? E aí, o que acontece? Eu me submeto cada vez mais ao meu trabalho. Então, o meu trabalho passa a ser uma necessidade real, uma necessidade fixa, onde eu preciso dele, porque eu preciso pagar as coisas que eu comprei. A viagem que eu fiz, o apartamento novo que eu comprei, a decoração nova que eu mandei fazer na minha casa. Então, tudo isso, na verdade, que entra como recompensa, passa a me atrelar e a me prender em relação ao trabalho, né? E aí o que acontece? Eu trabalho muito mais e eu fico mais cansado e eu acabo consumindo também muito mais. E isso é um ciclo sem fim. Então o trabalhador ele se vê preso ao consumo e se vê preso ao trabalho, né? Então é para a gente de fato pensar. Me bota no vídeo aqui, Pablo. É para a gente de fato pensar, é da gente refletir essa situação. Então perceba que nessa jogada aí, eles conseguem matar 2 coelhos numa caixa d'água só, né? Não é caixa d'água, viu, Lorena? É cajadada. Mas eu falo caixa d'água que eu acho mais bonitinho botar os coelhinhos ali. Maldade, né, gente? Pois é. Então, a indústria ela consegue matar 2 coelhos numa cajadada só, que é o seguinte. Bom, a primeira coisa que ele te impulsiona ao consumo. Você compra, a indústria vende, a indústria pode produzir mais para você comprar mais. O segundo ponto é que se ela consegue fazer com que você compre e se endivide, você acaba ficando preso ao seu trabalho. Então você para de reclamar, você para de fazer corpo mole, você entende que a disputa pela vaga ela é muito grande e que você precisa daquela vaga. Então você se submete, né? Você não reclama e você trabalha mais. Então percebe que aí 2 pontos. Ela te vende e ela te prende. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal de Macaúbas, Lagoa Clara, está falando para mim. Sentiu o efêmero prazer e poder proporcionados pela compra de um objeto de status. Ou é isso aí, Lagoa Clara. Esse é um efêmero prazer. É tão efêmero que algumas pessoas desenvolvem doenças, essa doença dessa compulsividade pela compra. A minha esposa, ela tinha uma tia que ela tinha essa doença, né? E quando ela faleceu, a gente descobriu no armário dela 3 ou 4 vestidos, assim, tinha 3 ou 4 mesmo vestido, né? Lá, sem nunca ter usado. Porque ela passava pela vitrine, ela olhava, que vestido lindo, ia lá e comprava. Aí quando ela passava no shopping de novo, olhava o mesmo vestido, ela ia lá e comprava. Ela nem se lembrava, na verdade, de que ela havia comprado. E o prazer da compra era tão maior do que o prazer de usar. Então perceba que loucura é essa que a gente vive, né? Que estado é esse que a gente vive? Na verdade, não era o prazer de usar um vestido novo, era o prazer de comprar aquele vestido novo, né? Então, para a gente já ter essa dimensão. Beleza, gente? Pega o caderninho aí que eu vou botar um slide para a gente copiar. Mas é só um slide mesmo, tá? E aí, eu peço a vocês que agilizem, né? E que façam essa cópia. É um conceitozinho rapidinho para a gente ter aí no caderno sobre globalização.
E à medida que vocês forem terminando, ou de copiar, ou de tirar foto, ou de dar print, coloca um ok aí para mim, que é para eu saber que vocês concluíram. Então o slide fala assim: a globalização é essencialmente a organização da vida social, das articulações e da consciência em uma escala global. Então perceba que quando eu falo em globalização, eu estou falando em organização da vida social. Eu estou falando das articulações e da consciência, né? É interessante porque quando a gente trabalha com esse conceito, eu não estou trabalhando com o conceito de compra e venda. Eu não estou trabalhando com o conceito de o conhecimento de um outro local. Mas eu estou trabalhando com a organização de vida social. Quando eu organizo a minha vida social em função do que é me apresentado no mundo, né? Quando eu organizo a minha consciência, o meu pensamento a partir do que é pensado no mundo. É interessante que a gente vive num mundo tão vasto, né? Um mundo enorme, um mundo tão diverso, e no entanto a gente começa a criar uma convergência de pensamento, começa a pensar muito semelhante, e a gente começa a entender que quando alguém pensa diferente, pode, na verdade, não deve, na verdade, ter o seu valor. Não é isso? Então, perceba aí, para Teca ok, tranquilo, era isso mesmo, então, tá, era o combinado. Então, perceba que pensar, na verdade, sobre a globalização é pensar da forma como a gente organiza nosso pensamento. Não, deixa aí, não tira não. Eu esqueci que o pessoal ainda está copiando. A professora Lorena já colocou no chat. É interessante que, assim, para consumir um produto que é produzido em larga escala, eu preciso criar uma consciência global de necessidade que aquele produto é importante para a vida das pessoas. E como é que eu vou criar isso num mundo tão diverso como o nosso? Como é que eu vou despertar nos indianos o mesmo interesse que os americanos têm por um determinado produto? Como é que eu vou criar nas mulheres árabes, né, que seguem o islamismo, que usam burca, a necessidade de usar jeans, né? Então eu tenho que criar, na verdade, uma consciência global desse produto, entende? Então é por isso que a globalização, ela mexe principalmente com a nossa consciência, ela mexe principalmente com a forma como a gente organiza a nossa sociedade. Tranquilo, gente? Eu posso passar? Tem alguém ainda que não copiou? Dá um print aí para garantir. Pronto, beleza. Aí o pessoal lá de Carinhã está me dizendo que o presidente abriu hoje a conferência da ONU em Nova York. Ele abre porque, tradicionalmente, o Brasil é quem faz essa abertura, né? Então, já desde sempre... como é o nome dele? Não sei o que, Aranha. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazerem essa abertura, e aí, a partir daí, a ONU ganhou Oswaldo Aranha, se eu não me engano. Oswaldo Aranha, se eu não me engano, é isso. A Laura ainda está pesquisando aqui, vai dizer. E aí, tradicionalmente, o presidente do Brasil abre todas as conferências da ONU. E aí você já entende, na verdade, quando você fala isso, você já entende que ali está voltada a atenção do mundo, porque eles querem a atenção, o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no Brasil, quais são as providências que os franceses, que os alemães, né, que os ingleses estão tomando para reduzir a emissão de gás carbono, ou de reduzir a questão das guerras. Então essa passa a ser uma preocupação global, porque na verdade o mundo é um grande quarto, a gente está no mesmo quarto, né? Pode estar ali num canto diferente e tal, mas é o mesmo quarto. Então
as consequências socioambientais, ela vai ser para todo mundo. Não tem isso, né? Estados Unidos experimenta também a questão da imigração em massa, aqui o Brasil também, então todo mundo está experimentando. Não tem isso de afetar um país e permanecer por lá só, entende? Por isso a preocupação deles contra isso. Vamos lá então. E aí eu vou botar um vídeo aqui para vocês, né? O que é globalização? Quer que eu desenhe? Globalização. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Olha, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga nossas redes sociais e clica no link da descrição, vai estar o mapa mental completo no nosso blog, tá? Com a globalização, tudo acontece numa escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito, e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha, quer dizer, é a Palmeirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel, mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização, mas na real devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que de fato dominam a economia global, enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. Esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Desculpa, gente, me empolguei. Mas papo sério. O que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores, transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube. Mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar com cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legume na feira, vender sua bike no Mercado Livre. É tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu ao ato da compra uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Ui, me globaliza que eu tô facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural. Aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outros. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão, ou melhor, um choque de culturas. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se iluda, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa? Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você. Você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar?
Beleza, gente. Então, aí a gente já vê outros aspectos da globalização. É interessante porque a globalização, e aí eu já falei isso para vocês, ela surge, na verdade, um processo histórico e tal, mas ela se aprofunda mesmo a partir da Revolução Industrial, onde a ideia era que as indústrias pudessem vender seus produtos em qualquer parte do mundo. E para isso ela cria uma espécie de consciência global, né? Só que tem o seguinte, quando você cria uma espécie de homogeneização do pensamento, né? Todos vão ter que pensar igual, você na verdade gera um problema, porque nós vivemos num mundo diverso, nós vivemos num mundo onde as culturas funcionam diferente, né? E aí, se a gente não para pensar, a gente começa a enxergar o mundo, achar que o mundo deve seguir esse padrão, o padrão nosso, o padrão ocidental, o padrão imposto pelas nações da Europa e pelos Estados Unidos, né? E aí a gente começa a olhar o outro, né, o que não atende a esse padrão, como estranho, né, como esquisito, né? E aí você começa, na verdade, um processo de rejeitar o outro, de excluir o outro, né? Então, quando você chega, por exemplo, na Índia e vê aquelas pessoas tomando banho no Rio Ganges lá, né, e corpos, porque eles fazem os ritos fúnebres dele lá no Rio Ganges e tal, e às vezes restos de corpo estão ali no rio e a pessoa está tomando banho e encontra uma mão, encontra alguma coisa boiando. Pois é, e aí você diz, meu Deus, que absurdo. Para eles aquilo ali é uma bênção, é uma graça, né? É uma coisa boa, aquele fedor horroroso que a gente acha horroroso, né? Porque a gente está acostumado com... Para eles é normal, é uma coisa natural, faz parte do dia a dia deles, né? Então você não pode ir com esse olhar para a civilização do outro. Você não pode, na verdade, julgar o outro a partir dos seus próprios conhecimentos. Então você tem, por exemplo, aquela questão ali das mulheres, nas muçulmanas, com a burca. A burca é aquela veste onde ela se cobre por inteiro, né? Então fica só uma telinha nos olhos. E aí você diz assim, ai que estranho, a mulher se submete a isso, né? E as mulheres muçulmanas, bem provavelmente, essas que usam burca, porque existem outras mulheres muçulmanas que apenas usam o hijab, né, que é o véu na cabeça, né? Olham para as mulheres ocidentais e dizem assim, meu Deus, como essas mulheres se expõem a andar nuas, de braço de fora, né, Lorena? Né? Fazer depilação, coisas desse tipo. Então, deve ser muito ruim. Jurema, isso na verdade, assim, o Jurema está falando ali, valendo, não deve ser muito bom tomar banho nesse lugar. Não deve ser bom para a gente, né? Na Índia tem características que são fantásticas, assim, para eles, as cidades indianas são cidades imensas, porque a população indiana é uma população das maiores do mundo. E aí você tem aquelas superpopulações e você tem aquelas cidades super desenvolvidas e de repente no meio da cidade está circulando uma vaca e o trânsito para a vaca passar. Porque a vaca é um animal sagrado na Índia e ela tem direito a circular aonde ela quiser. Ela tem direito, inclusive ela não só tem direito, mas é uma graça, é uma bênção uma vaca circular perto da sua casa, né? Então isso para a gente que nunca seria, na verdade, possível, para eles é uma coisa muito boa. Então é a forma de encarar a vida, é a forma de ver as coisas, é a forma de perceber as coisas, né? Para os chineses, o idoso é um ser sagrado. A idade, na verdade, confere sabedoria,
a idade confere respeito, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar um idoso, ele sai à rua, ele faz tudo porque ele vai ter toda a assistência de qualquer pessoa. E se a gente pega, por exemplo, um idoso aqui no Brasil e a gente vê como esse idoso vai para casa, tal, e aí tinha até uma reclamação, viu, Lorena? A minha mãe, que já era idosa, e aí quando a gente saía para algum lugar, que ia fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, as vendedoras ou a pessoa de uma repartição, ela, na verdade, ela via que eu estava acompanhando a minha mãe e, ao se referir de um determinado problema, alguma coisa assim, ela se referia a mim. Ela falava, olha, tem que pegar, fazer essa documentação, levar no cartório, levar não sei o quê. E aí minha mãe dizia assim, por que você está falando com ele se sou eu que vou fazer? Né? Então, é como a gente, na verdade, a gente percebe o idoso aqui... Percebe o idoso muitas vezes como incapaz. Como incapaz, exatamente, Lorena. Fala aí que eu gosto de você falando. É porque ele estava sinalizando, pega o microfone. Que eu fico falando às vezes sem pegar o microfone, gente. Mas então, só complementando aí, né, o que o professor estava falando com relação a essas diferenças culturais que algumas pessoas estão colocando, né, a galera de Campo Jurema. Diferenças culturais, diferenças de costumes. Bom, pensar que essas diferenças culturais, elas não necessariamente significam que você vai concordar com o outro, né? O respeito não significa que você vai concordar, mas aceitar que eu tenho um outro processo de socialização, eu tenho outros costumes e a forma como, né, se aprende costumes, hábitos em outros lugares é diferente, né, da forma como a gente aprende aqui. Então, por exemplo, a gente tem o costume de fazer um churrasco, né? Pense o que seria um churrasco para um indiano que entende a vaca como um animal sagrado. De abobrinha. Né? De melancia. Abobrinha, de melancia e belagio. Um churrasco de abobrinha. Mas é isso. A abobrinha ali na grelha fica ótima, viu? Abobrinha e tal. Então, ok. Então, perceba, isso são as diferenças culturais. E assim, é como a Lorena está falando, você não precisa aceitar. Ninguém vai precisar entrar no Rio Ganges e tomar banho lá com restos mortais de outras pessoas, gostando, porque eu tenho que aceitar. A não ser que você queira fazer uma viagem de imersão. Só complementar essa história do Rio Ganges. Por que o Rio Ganges? É porque ele é a confluência de 3 rios. E aí, para eles, na crença deles, é que se você entra nessas águas que 3 rios levam nessas águas, você limpa, você se purifica. Sim. E aí você é uma espécie de purificação e de limpeza. Por isso que muitos, inclusive, entram sujos de cinzas, porque seria uma limpeza espiritual. Isso. Quase um batismo. Não, e aí você não precisa entrar lá. Você como turista, você como ocidental, você não precisa necessariamente. Nem precisa gostar, mas você vai olhar com respeito. Você não vai olhar com aquela cara de nojo ou fazendo de choque. Compreender por que é feito, não necessariamente precisa ser. Porque, na verdade, também, Lorena, o que eu acho assim, é um costume que eu tenho, quando eu viajo, eu estudo. Então, antes de viajar, eu estudo o lugar que eu vou, eu estudo cultura, eu estudo hábitos, eu estudo os lugares que eu vou visitar. Então, quando eu chego nos lugares, eu sei o que eu estou vendo, né? As pessoas não têm o costume de viajar, na verdade, incorporaram por um apelo capitalista a questão das viagens. Hoje todo mundo viaja, ou boa parte das pessoas viajam, mas viajam e não conhecem nada, né? Porque não dá para você conhecer a história, a cultura, somente olhando lá, né? Você tem que fazer um estudo prévio e quando chegar lá você aí confirma e amplia aquilo que você estudou. Beleza? Voltar aqui para o slide. O tema central por trás da globalização é a consolidação de inúmeras sociedades a fim de formar uma cultura mundial. Então perceba que é isso que a gente estava falando. Você cria uma cultura mundial, um comportamento único no mundo e assim as indústrias podem vender o seu produto em qualquer parte do mundo, né? Se todo mundo tiver o hábito de usar o celular, ora, a Samsung, as outras marcas, iPhone, etc. e tal, podem vender as suas marcas em qualquer lugar do mundo. Beleza? Agora imagine um lugar que não tenha essa cultura de uso celular. Você sabia, Lorena, que 1/3 da população mundial nunca falou ao telefone?
1/3 da população mundial nunca falou ao telefone. Isso é uma coisa incrível, mas é verdade. Pegando o gancho aí, a gente está falando de globalização e a gente muitas vezes tem a falsa ideia de que o mundo é inteiramente e completamente globalizado. Exatamente. E aí você falou do celular, eu me lembrei da internet. Né? A gente tem a falsa impressão de que todo mundo tem acesso à internet, mas em muitos lugares você não tem o cabeamento para a internet. Você nunca teve acesso à internet. Não, e se vacilar, aqui, várias regiões, na verdade, várias comunidades só tem acesso receberam internet a partir da instalação de escola lá. Isso. Da questão da MTech. Eu lembro quando eu trabalhava numa outra faculdade à distância, e aí a gente tinha essa notícia de que assim, a internet tinha chegado a primeira vez lá através dessa universidade, dessa faculdade. Né? Então, é uma coisa que está aqui pertinho da gente. Né? E aí vamos voltar aqui para o slide. A ideia de globalização ou de aldeia global faz alusão ao fato de que o mundo tornou-se menor, mais acessível e marcado por trocas de bens materiais e imateriais. Então a gente fica aqui nessa ilusão que Lorena falou, de que a gente está, na verdade, numa aldeia, né, numa aldeia global, que tudo é perto, que tudo está ali disponível. Que todo mundo tem acesso a tudo, quando na verdade muitas vezes a informação ela não chega para todos, né? Os meios de comunicação eles são limitados em algumas localidades, como a gente já comentou aqui a questão da internet, né? As grandes mídias, né? E aí a gente tem, né, não só revistas através da internet, mas jornais, né, podcasts e por aí vai, não são acessíveis para todos, porque nem todo mundo tem essa tecnologia e muitas vezes, quando ela chega, ela é cara. O pessoal de Jurema dando esse depoimento, dizendo assim, foi aqui, a internet chegou com o MTech. Então perceba, o MTech não está levando só a questão das aulas, mas leva também esse acesso à internet, porque para montar uma sala de aula de recepção aí para vocês, teve que chegar o cabeamento, teve que chegar a antena, né, e teve que chegar a internet. Então, muitas vezes, o distrito é um distrito pequeno mesmo, e a internet não chegaria ali. E, de repente, por conta de uma política pública como essa, que é o MTech, né, a gente vai ter, na verdade, essa questão, esse alcance, né? Essa chegada aí. Então, aquele meu número de 1/3 da população nunca falou ao celular, nunca falou ao telefone, é uma realidade. A globalização, aqui no slide, a globalização surge do processo de ascendência das economias industriais no século XX nos países envolvidos. Então, são essas indústrias, são as grandes indústrias do mundo, que carregam e que levam, na verdade, essa globalização dos costumes, a globalização da cultura. Né? Perceba que essas marcas que estão aqui no slide são marcas conhecidas no mundo inteiro. Né? São marcas que estão presentes em todos os mercados do mundo, na sua maioria. Né? Então, isso, na verdade, gera esse tipo de comportamento. Né? Eu estou me lembrando agora, César, inclusive nas aulas passadas você, né, falou com os meninos da importância que as guerras tiveram na tecnologia. Sim. Então, perceba que inicialmente internet, celulares, computadores, próprio forno de micro-ondas, né, foram tecnologias que foram inventadas muitas vezes com a utilização militar, né? O destino era a utilização militar. Então, a partir do momento que eu tenho essas grandes empresas e essa economia que vai ser globalizada e essa abertura para novos mercados, é que eu tenho, né, a difusão dessas tecnologias e a adaptação dessas tecnologias por parte dessas empresas para que se tornassem produtos passíveis de serem vendidos. É bom a gente fazer essa Olha o que Mucurê Sítio está falando ali. Ele está dizendo aqui na escola, a internet é a do MTech. E tem alunos aqui na sala que ainda não têm acesso à internet, que bem provavelmente só tem acesso à internet na própria escola, né? Então, ou não, né? Porque a gente sabe também que na maioria das vezes as escolas ainda têm uma dificuldade de compartilhar o sinal,
ou uma má vontade de fazer esse compartilhamento, porque ainda envolve aquelas questões de que o aluno vai acessar... Você tem uma questão de velocidade também, né? A quantidade de dados que pode ser também, ser usado muitas também. vezes não é muito. Às vezes eu fico achando que é má vontade mesmo. Eu sou terrível, Lorena. Vamos seguir. E aí eu tenho outro videozinho para a gente trabalhar aqui. Apresentar as várias facetas da globalização e o processo de integração regional. Você sabe o que é a globalização? A globalização trata-se de um processo de integração econômica, cultural, social e política. Esse fenômeno é gerado pela necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados. As várias facetas da globalização são traduzidas por conceitos como compressão espaço-temporal, interdependência econômica, impressão de encurtamento das distâncias e surgimento de uma cultura global. Analisemos cada uma. Compressão espaço-temporal. A ideia de globalização passa a sensação de que as pessoas mudaram a forma como vivenciam o cotidiano e as relações mais amplas. Segundo David Harvey, a aceleração dos processos globais se faz presente de tal forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, ou seja, a sensação de encolhimento do mundo. Por exemplo, eventos que ocorrem em determinado lugar têm impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância. Interdependência econômica. O avanço tecnológico foi responsável pela reorganização da produção. A internet levou a um novo patamar o entrelaçamento econômico, político e cultural. Um exemplo da interdependência seriam os blocos econômicos, onde os países estabelecem relações comerciais entre si e atuam de forma conjunta no mercado internacional. Pode-se dizer que o processo de globalização estreitou as relações entre os países e as empresas. Impressão de encurtamento das distâncias. A globalização está cada vez mais encurtando as distâncias existentes entre as pessoas. Os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem mesmo estando em cidades, estados ou até mesmo países diferentes. Hoje em dia, é possível assistir um evento no Brasil em tempo real que se passa no Japão, por exemplo. Surgimento de uma cultura global. A internet é bastante utilizada como veículo de transmissão de notícias e ideias. A diversidade de informações disponíveis passou a influenciar os mais diversos grupos sociais. O avanço tecnológico também possibilitou a evolução dos meios de transporte, fazendo com que as pessoas se transportem de um lugar para outro com mais rapidez. Isso facilita as misturas de culturas, até que se tenha uma única, a cultura global. A integração regional é uma das várias consequências da globalização. Esse processo de integração está ligado ao desenvolvimento do capitalismo. Basicamente, é um processo que integra sistemas internacionais de produção. O que isso significa? Resumindo, trata-se de um processo político entre dois ou mais países para reduzir, total ou parcialmente, as barreiras comerciais entre eles, ou seja, a formação de blocos econômicos. Tal processo é distinguido em 4 etapas. A primeira é chamada Área de Livre Comércio, onde os países membros eliminam barreiras ao comércio recíproco. A segunda etapa é chamada de União Aduaneira, onde os Estados-membros seguem uma política comercial mediante a adoção de uma tarifa externa comum. A terceira etapa é chamada de Mercado Comum, onde há livre circulação de fatores de produção entre os países da região, sem restrições legais. A quarta e última etapa é chamada de União Econômica ou Monetária, onde há a unificação das políticas monetárias e fiscais. A constituição de um bloco econômico é a principal política de integração regional para criar e ampliar uma maior competitividade dos países membros ao resto do mundo. Em resumo, blocos econômicos têm como uma das ideias principais uma maior integração entre países e trazer a facilitação do comércio. Alguns dos principais blocos são a União Europeia, o Mercosul e o NAFTA. Com isso, nós aprendemos um pouco sobre globalização e o processo de integração regional. Espero que todos tenham entendido e obrigado. Pronto, galera. Beleza aí. Então aí a gente vai entendendo um pouquinho
como é que se forma, na verdade, também esses blocos econômicos. Porque é interessante isso, né? Ao mesmo tempo que se globaliza, se fecha também em blocos econômicos. Mas esses blocos econômicos, eles servem, na verdade, também para fortalecer o comércio de determinados locais, também de favorecer o intercâmbio de mercadoria entre essas nações, né? E aproveitar, na verdade, para escoar mais produtos, né? Então, o Brasil está ativo no BRICS, sim, né? E o BRICS, que é Brasil, Rússia, a Índia, e o CS é o quê, Lorena? Ah, esqueci também. Mas o Brasil, o pessoal de Lagoa Clara que estava perguntando, é China, sim, China e África do Sul. Olha aí, eu adoro vocês, que aí, quando a gente esquece alguma coisa, vocês trazem, exatamente, beleza. É isso mesmo. Então, tá aí, tá presente. Como isso funciona, né? O BRICS já esteve mais forte, mas a gente muda de governo e muda também as prioridades de cada governo, né? Então, talvez hoje, apesar da gente ainda fazer parte do BRICS, ele não seja, na verdade, uma prioridade do governo atual, né? Porque cada governo vai ter as suas prioridades. Não existe, a gente já viu, isso aí já é fato consumado, a gente já viu que não existe essa história de sem ideologia, né? Todos os governos, todas as pessoas têm ideologias, têm as suas preferências. Então não existe essa coisa da isenção ideológica, não tem, beleza? Então por isso a gente tem que pensar, na verdade, que essas ideologias, elas são colocadas, elas aparecem também em cada governo. Cada governo vai priorizar aquelas alianças que são alianças ideológicas também. Beleza? Eu vou passar aqui para o slide para a gente continuar discutindo. E aí a gente vai ter, isso aqui na verdade já é uma síntese do que a gente já falou. A gente tem os países industrializados, né? Esses países industrializados, eles produzem em larga escala, eles têm uma quantidade de produção, por isso eles têm uma necessidade constante de ampliação do seu mercado consumidor. Eles precisam ampliar esse mercado consumidor o tempo todo. E chega uma hora que o mercado nacional não comporta mais o consumo daquele produto. E aí o que é que ele precisa? Ele, para continuar produzindo em larga escala, ele precisa se internacionalizar. E aí está vendo os blocos econômicos acontecendo aí? Então ele se internacionaliza exatamente para poder vender o seu produto fora dali, né? Mas ao se internacionalizar, ele difunde hábitos de consumo. Né? Então é interessante porque vocês aí no interior, às vezes até da zona rural, têm acesso ao leite. Volta aqui pro vídeo, Pablo. Tem acesso ao leite da vaca, o leite original, o leite fresquinho, né? O leite que está ali. E muita gente vai no mercado e compra o leite em caixa. O leite que é ali industrializado. É interessante isso, né? Vocês podem até me corrigir, mas esse fato acontece. Então, às vezes, o produto está ali, está fácil, é o vizinho que vende, né? É o amigo que vende, está ali na feira, pode ser consumido e, no entanto, as pessoas vão ao mercado e compram o industrializado, né? Então, é por aí, é para a gente pensar. Aí, ó, Lorena colocou, nosso maior parceiro econômico é os Estados Unidos ou China. E aí, o Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos. É interessante quando fala em parceiro econômico, porque, na verdade, quando Lorena bota assim, exporta mais para a China do que para os Estados Unidos, também a gente tem que ter o vice-versa. Aonde a gente compra mais também. Aonde, então, na verdade, a gente... essa coisa do mercado internacional, ela é complicada. Porque, às vezes, a gente diz assim, vamos priorizar o comércio com os Estados Unidos, que é,
das maiores nações do mundo, né? Vamos priorizar o comércio com a China, que é um mercado consumidor enorme. Acontece o seguinte, né? Quando a gente coloca todos os ovos em uma cesta como essa, a gente corre o risco de uma hora para outra ficar sem nada, porque tanto a China e os Estados Unidos, todo mundo está de olho. E às vezes surgem alguns acordos bilaterais com outros países, onde ele vai dizer assim, olha, eu vou comprar toda a soja que produz o México, por exemplo. Não sei nem se o México produz soja, tá? Eu vou comprar toda a soja que o México produz. E aí não vou comprar mais a soja brasileira. Se a gente não tiver outros mercados para colocar a nossa soja, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que a soja vai ficar parada aqui. Ou, por exemplo, a Europa, que gosta de fazer bloqueios, como é que chama, meu Deus? Embargos, né? Que aí resolve não comprar carne brasileira, né? Você imagine se você apostava só nesse mercado e você simplesmente a União Europeia decide não entra mais carne brasileira porque eles não estão cuidando da Amazônia. Acabou pra gente, né? Pra gente no mercado interno talvez seja bom porque o preço vai baixar, mas bem provavelmente a economia brasileira se acaba por aí. Abaixa só no primeiro momento, viu, gente? Depois eles param de vender e aí o preço vai para as alturas. Então, é mais ou menos isso. Isso é para a gente, de fato, pensar, né? Então, é importante ter os Estados Unidos como parceiro comercial? Sim. É importante ter a China como parceira comercial? Sim. Mas é importante ter aquele paísinho lá da África, pequeno, né, como parceiro comercial? Claro que é. É importante eu ter 10, 20 parceiros daqueles pequenininhos, né? Porque esses, na verdade, os que vão se submeter a mim, né? Eu, na verdade, Brasil enorme do jeito que ele se submete às regras, às normas e às exigências da União Europeia, dos Estados Unidos, da China. Porque a China pode dizer ao Brasil, olha, eu quero comprar sua soja, mas eu compro sua soja nessa condição, né? Eu não sou a pessoa ideal para falar de mercados e etc. Tal, mas isso é um entendimento que a gente tem que ter, né? Então, a gente não pode focar em uma nação só. A gente não pode dizer, pronto, agora estou negociando com os Estados Unidos, que se exploda o resto do mundo porque eu estou agora com o maior consumidor do mundo. Beleza, ótimo, mas e o resto? E se de uma hora para outra a política lá muda, né? E se de uma hora para outra a política de lá resolve fazer exigências especiais, como por exemplo os Estados Unidos pressionou, por exemplo, o México. México e Estados Unidos são parceiros comerciais fortes. E os Estados Unidos pressionou o México para que não deixasse mais entrar imigrantes pelo México para os Estados Unidos. E aí o México teve que se submeter. Mesmo sem concordar, ele teve que se submeter. Porque se os Estados Unidos dissessem não compro mais seus produtos, ok, o México falia, entendeu? Então é isso aí. Para a gente entender essa questão da globalização e dos costumes, eu fiz uns slides aqui. Vamos para o slide para a gente ver. E aí, a gente tem aqui alguns índios tirando foto com celulares, né? Usando celulares. Ô professor, índio pode usar celular? Pode. Índio pode usar roupa normal? Pode sim. Índio pode morar em casa de tijolo? Claro que pode. Repare só, gente. Você é brasileiro, né? Você morar fora, morar numa casa diferente da sua, te faz menos brasileiro? Não. Né? O fato de eu posso me mudar, eu posso ir para Portugal, né? Eu posso ir para a Itália. E em vez de acarajé, eu posso comer uma outra coisa. Eu posso ir para a Alemanha comer chucrute lá com aquelas linguiças artesanais que eles fazem, que é maravilhoso, né? Eu posso substituir uma coisa por outra. Mas eu vou deixar de ser baiano? Não.
Porque a minha identidade é uma identidade originalmente baiana, né? O índio, ele não deixa de ser índio quando ele veste calça jeans, quando ele tira foto no celular. Mas a gente já vê, na verdade, aqui, a gente já percebe aqui que há uma mistura, né, cultural, né? Olha uma outra foto que eu adoro botar aqui para vocês, né? Que é a questão numa cidade indiana, né? Como vocês sabem, a maior parte do povo indiano é vegetariano, né? E muitos, a maioria ali também é vegano, ou seja, não come nada, absolutamente nada de origem animal. A vaca é um ser sagrado, ela circula livremente pelas ruas da Índia, né? Ela circula livremente. E aí, como é que você vai ter, por exemplo, um restaurante do McDonald's na Índia? Um restaurante que serve originalmente carne de boi no hambúrguer, né? Não tem condições, mas isso, na verdade, é a nossa globalização. Então, quando você coloca o McDonald's lá, é óbvio que para o McDonald's estar aí, ele também teve que se adaptar. Bem provavelmente ele deve ter alguns... Hein? Os sanduíches de lá não são com carne. Não, deve ter alguns sanduíches que são vegetarianos. Ele deve ter até sanduíche com carne. Não? Pelo que eu tô vendo aqui, os hambúrgueres não são de carne bovina. São de soja, são de outra coisa, mas não são de carne bovina lá. Não tem nem de franguinho? Não. Aqui, ó, hambúrguer feito de massa de batata, ervilha e pimenta. Tem um outro que é empanado com folha de louro, pimenta e um mix típico de especiarias moídas, servidas com pão caramelizado. É porque eu consegui aqui o cardápio. Ó, que delícia! Aí tem um hambúrguer de ovo servido com maionese, cebola e massala. O outro, Big Mac indiano. São 2 hambúrgueres de frango. Alface, queijo, molho defumado, cebola no pão com gergelim. Então tem de frango. Tem alguma frango. carne. Carne bovina não. Tem de peixe. Esse deve sair menos, né, Tem Lorena? de peixe, Tem o de peixe também. Tem de peixe. O de peixe, inclusive, o de peixe aqui no Brasil, eu adoro o McFish, né? Pode voltar aqui o vídeo pra gente. Eu adoro o McFish, mas o McFish demora tanto de sair, porque ele só sai na hora. Ele nunca fica pronto lá. Então, é um sanduíche que demora de 10 minutos, 12 minutos para ficar pronto. Então, eu geralmente, quando a gente vai no McDonald's, é porque a gente está com pressa para resolver ali a questão da comida e ir embora para trabalhar. Então, eu nunca espero o McFish ficar pronto. Aí eu sempre acabo comendo. Aí eu adoro, acho super gostoso, né? E aí, ter McDonald's lá na Índia, para mim é uma aventura, né? Mas perceba, mesmo com o McDonald's fazendo toda essa adaptação, né? Mesmo o McDonald's tendo que rever todo o seu cardápio original, o conceito está lá. É o conceito de fast food, o conceito de uma comida produzida em larga escala, é o conceito de uma comida que é rápida, né? Então tá lá, é isso aí, beleza? Então é somente para a gente pensar. Na contrapartida, eu vou colocar aqui o outro slide, a gente vai ter aqui na Bahia, né, na época da Copa, se discutiu muito isso, porque na época da Copa, que fizeram a reforma do estádio aqui de Salvador, né, a Fonte Nova, a gente tinha, no estádio antigo, a gente tinha as baianas de acarajé. E aí, quando o pessoal disse, não vai ter baiana de acarajé, porque o padrão da Copa é um padrão de hambúrguer. Aí o pessoal disse, como é isso? É dizer que as baianas vão servir hambúrguer? E aí ficou toda essa discussão, né? E aí tem essa montagem que o pessoal fez aí, que eu acho muito interessante. Mas é uma coisa que descaracteriza a baiana. Então perceba, olha, você tem uma baiana servindo hambúrguer, já é uma coisa que descaracteriza. Eu, recentemente, num programa da Globo News, chamado O Melhor do Brasil é o Brasileiro, vocês podem ver, acho que está na internet, dá para ver. E aí tem um dos programas que eles apresentam aqui na Bahia, que é uma baiana que faz a pizzagé e a pizzará. A pizzagé
é, na verdade, uma pizza de acarajé, né? Um acarajé em formato de pizza, e aí em cima tem o vatapá, na verdade é um acarajé aberto. Só que aí você vai dizer, pô César, e aí? É porque, na verdade, isso não é legal, isso não é bacana, porque desconfiguram a tradição, né? Então você pode fazer a pizza também no formato o abará no formato de pizza. Também não é legal, né? Então isso, na verdade, desconfigura a tradição. Então isso mostra, na verdade, a nossa submissão a essa ideia de globalização, a essa ideia de que a globalização está presente em tudo, né? Que é essa ideia que a globalização está alternando tudo. Então, mesmo que a essência do acarajé esteja ali, né? A receita do acarajé esteja ali, não tenha sido alterado, o formato muda a essência da coisa. Porque o acarajé, na verdade, é uma comida de santo, é uma comida de orixá, é uma comida que veio com os africanos para cá, para o Brasil, com os escravizados para cá, para o Brasil, né? E chegou aqui e foi adaptado para esse povo, né? E aí, você desconfigurar isso para pizzagé ou abarajé, né? Ou abarajé, pizzará, né? Não é legal, não é bacana. Não, e quem estudou a fundo essa questão da globalização foi um professor daqui da Bahia, que se tornou um dos maiores geógrafos do mundo. É um cara super respeitado, eu vou botar o slide aqui, que é um professor chamado Milton Santos. Milton Santos, ele estudou a fundo essa globalização e ele fazia a proposta por uma outra globalização, né? Não é que Milton Santos condenasse a globalização, Milton Santos condenava a forma como a globalização era feita, porque a globalização ela trazia mudanças, mas não trazia benefícios para todos, né? Trazia mudanças para todos, mas o benefício mesmo da globalização ela não estava acessível a todos, como é ainda hoje. Então, olha o que ele falava, a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Então, é o mundo capitalista se internacionalizando. E aí, você pode pensar o seguinte, professor, não seria legal esse mundo internacionalizado, esse mundo uniforme, o mundo igual? Não, não é legal. É legal a gente descobrir lugares novos, é legal a gente descobrir hábitos novos, é legal cada um ser do seu jeito. Isso é legal, isso é bacana, né? E aí vamos ver aqui algumas vantagens da globalização aqui no slide. A gente tem avanços técnicos, científicos, o surgimento de tecnologia de informação e comunicação e o desenvolvimento da medicina. Isso é uma vantagem fantástica, apesar de que também isso não está acessível a todo mundo, né? A gente sabe que ainda muitos medicamentos nem chegaram nas áreas mais distantes, né? A comunicação, e aí vocês mesmos trouxeram para a gente, nem ainda é amplamente difundida. Você imagina que se no interior da Bahia não chegou, você imagine no interior da Índia, né, no interior da China, no interior de países africanos, né? Então perceba isso aí. Vamos lá. A outra vantagem da globalização é a aproximação entre grupos sociais nas diversas partes do planeta, onde, através dos meios de comunicação, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro. Olha que bacana, que beleza. Apesar disso existir, a gente também sabe que isso não está acessível a todo mundo, né? Se não tem tecnologia acessível, também não tem essa acessibilidade para todos. Isso. Vantagem da globalização, a internacionalização da informação. De fato, a informação está lá, disponível para quem quiser, no mundo inteiro, a hora que você quiser. O problema é que você tem que ter acesso à internet, né? Tem que ter acesso ao equipamento e à internet. E a desvantagem da globalização é a ideia de poder substituir
por imposição da cultura ocidental aos demais países. Então, na verdade, a gente vai ter a troca de uma cultura por outra, a troca da cultura ocidental, uma cultura qualquer, por essa cultura ocidental, que aí a gente acha que é o padrão, né? E aí qualquer outra coisa a gente rejeita. Qualquer outro tipo de organização cultural a gente vai rejeitar, né? Então isso não é legal, isso não é bacana. Beleza, gente? Eu vou colocar aqui as nossas referências, né? E vou seguir. Esse momento de fechamento da aula, momento de olho na síntese. A aula de hoje foi sobre globalização. Vista, eu me emocionei. Bora lá. A aula de hoje foi sobre globalização. E a primeira coisa é pensar no conceito de globalização, né? Nós pensamos não só no conceito, falamos e discutimos durante a aula o conceito de globalização, que é essa perspectiva de avanços, né, nos meios de comunicação, né, no trânsito não só de mercadorias, como também de pessoas ao redor do mundo e nas suas consequências. E aí a gente tem que pensar que esse processo de globalização ele se intensifica, não é? Quando a gente tem uma industrialização maior a partir das revoluções industriais. Então eu preciso de mercado consumidor, né, para essa produção que antes não era em massa e agora é uma produção em massa. Então, para atender aí, para justificar uma demanda por esses produtos, eu vou comercializar, né, esses produtos de maneira global, né? Então, eu tenho um avanço aí nas telecomunicações e esse avanço também de transporte, de circulação de pessoas e de produtos, e tudo isso se intensifica, né, não só com um advento de uma tecnologia, uma inovação tecnológica, mas também e principalmente quando eu tenho essas tecnologias que passam não mais a ser apenas de uso militar ou de uso restrito, mas que também elas começam a se difundir, né, para as pessoas, para a população como um todo, né, de um modo geral. Pontos positivos e negativos da globalização. Nós falamos sobre vários, né, durante a aula, né, e vocês citaram vários. Inclusive, o nosso momento de produção foi esse, né? Vocês pensarem, né, e citarem como é que a globalização influenciou no seu dia a dia. E aí, os pontos positivos, todo mundo, né, sabe, consegue perceber no seu dia a dia, né? A questão das informações que chegam em tempo real, que chegam de uma forma muito mais rápida, né? Eu tenho uma velocidade de circulação de mercadorias, de pessoas, né? de informações. Isso é um ponto extremamente positivo. E muitos de vocês citaram a chegada da internet, a chegada do MTech, acesso, né, à educação, à informação, que é possibilitado, né, por causa das inovações tecnológicas, dessa ampliação dessas tecnologias através da globalização. Mas, por um outro lado, a gente também não pode deixar de analisar e de criticar, né, pensar de forma crítica como é que esse processo de globalização ocorre, quais são os efeitos desse processo de globalização, e aí a gente tem principalmente a questão, né, da massificação, a imposição, muitas vezes, de uma cultura sobre outras, principalmente de uma americanização, vamos dizer assim, do mundo, né? E aí eu tenho grandes conglomerados industriais que vão me impor não só seus produtos, mas vão impor um certo modo, um certo estilo de vida com base no consumismo e tendo todas aquelas consequências que o consumismo traz para o mundo, para o planeta, né? Para o ambiente em que a gente vive. Então, a gente sempre tem que analisar e pensar de forma crítica como é que essa globalização, de fato, na prática acontece, né? Que nem tudo chega para todo mundo da mesma forma, da mesma maneira. Acho que é isso. Nosso tempo já... todo. Galera, então, beleza. Ótima aula. A participação de vocês, legal também. Eu sei que muita gente hoje estava fazendo a prova do SAB, então por isso não pôde participar. Mas aí a gente espera que na próxima semana a participação aumente, que vocês estejam aí presentes em massa, né? E a gente participando. Tá bom? A gente espera vocês semana que vem. Um beijo, até lá. Tchau, tchau, até.